No Café PT de hoje, nós recebemos Ronaldo dos Santos, secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial. Nossa conversa será sobre uma data histórica, os 30 anos da titulação do Quilombo Boa Vista, um marco na luta pelos direitos territoriais e na construção das políticas públicas voltadas às comunidades quilombolas no Brasil. Vamos entender o significado dessa conquista, os avanços recentes no governo Lula, os desafios que ainda persistem e como o Estado tem atuado para fortalecer os territórios, garantir proteção, ampliar direitos e valorizar a cultura quilombola. Secretário Ronaldo dos Santos, seja bem-vindo ao Café PT. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Anderson. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Secretário, já começo fazendo a primeira pergunta no seguinte sentido, né? O Quilombo Boa Vista, ele completou 30 anos agora, né, de titulação e sendo um marco, inclusive, na luta por direitos territoriais. E o que essa conquista ela representa realmente para o movimento quilombola e também para as políticas públicas do Brasil nesse sentido? Bom dia, Anderson. Bom dia, telespectadores. Para a gente pensar na relevância desse ato que foi histórico, é importante a gente voltar um pouco mais no tempo e entender que as comunidades quilombolas se formam a partir do nosso processo colonial e escravagista e elas, vez ou outra, eram citadas nos documentos oficiais, sempre numa citação que visava localizar, mapear, perseguir e, enfim... E o advento da Lei Áurea, que chamamos de abolição inconclusa, desaparece, né, com o termo quilombola dos documentos oficiais do Estado brasileiro, e isso só reaparece na Constituição de 88. Por acaso, são 100 anos exatos, né, entre esses dois eventos. A Constituição de 88 é uma conquista do movimento por democracia, né, o processo de redemocratização do Brasil, e o direito quilombola aparece nas disposições constitucionais transitórias, com o artigo 68. Então, quando é que acontece a titulação de Boa Vista? 7 anos depois, né? Mais precisamente no dia 20 de novembro de 1995, uma data também importante, porque foram os 300 anos, né, da eternização de Zumbi, onde coisas relevantes da luta negra no Brasil acontecem, o reconhecimento do Dia Nacional da Consciência Negra, enfim. Então, a titulação de Boa Vista, ela é a concretude de lutas populares, luta por democracia, por liberdade, e a titulação quilombola, ela representa isso, ela representa a liberdade de um povo, né? Por isso que eu acho importante contar essa história que remonta ao nosso passado mais remoto, para dizer, titular os quilombolas hoje é muito importante num processo de reparação da nossa história. Com certeza. Agora, 3 décadas depois, secretário, como é que o senhor avalia o impacto real, né, da titulação do Quilombo Boa Vista na comunidade, né, em termos de território, de identidade também, de proteção ambiental, de segurança pública? Os impactos de uma titulação são muitos, né? Não é correto entender que a titulação pura e simplesmente resolve todos os problemas de uma comunidade, porque obviamente não resolve, nem é esse o papel dela. Mas a garantia jurídica sobre um território que é constantemente ameaçado, né, de expropriação por grileiros e, enfim, diferentes interesses econômicos. Então, a segurança jurídica para essa comunidade e a possibilidade da sua reprodução física, social, cultural, conforme preconiza, né, o nosso marco legal. Isso é de uma garantia fundamental para que essa comunidade alcance outro patamar de desenvolvimento e de proteção. E desde a retomada das políticas de igualdade racial no governo Lula, né, quais têm sido os principais avanços, né, os avanços mais significativos para as comunidades quilombolas? E aí a gente sai um pouquinho da comunidade Boa Vista, especificamente aí sobre ampliando, né, para todo o país, mas quais têm sido, né, esses avanços em relação ao reconhecimento e também na titulação desses territórios? Bom, esse terceiro governo do presidente Lula, que nós temos a honra de fazer parte, ele é um governo que encontra muitos desafios, né? E eu não preciso dizer por quê. Então, a retomada de uma política efetiva de promoção da igualdade racial, ela se dá nesse contexto absolutamente desafiador. Mas nós temos construído, desde a nossa chegada aqui com a ministra Aniele Franco,
Na agenda quilombola, mais especificamente, a gente retoma lá no dia 21 de março de 2023, no primeiro ano, nos primeiros meses desse governo, o programa Aquilomba Brasil, que ele nada mais é do que o retorno do extinto Programa Brasil Quilombola, e que traz nele um conjunto de políticas que são transversais, que estão em diferentes ministérios, né? E aí a gente entende que era importante recomeçar trazendo de volta o Aquilomba Brasil. Mas tivemos duas outras iniciativas que eu considero fundamentais nesse processo de reconstrução, que é a PNGTAC, que o presidente Lula assina no dia 20 de novembro de 2023, que vem a ser, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que pensa a gestão ambiental e territorial de um território quilombola, ou seja, existe um processo de planejamento local que resulta num plano e aí tem toda uma estratégia de financiamento e fortalecimento desse plano local. E o plano de ação da Agenda Nacional de Titulação, que são duas ações que estão previstas lá no Aquilomba Brasil, de 21 de março de 23, mas que eles ganham normativas próprias pela sua relevância. Esse plano de ação ele é instituído por uma resolução conjunta, por uma portaria conjunta entre MIR, MDA e INCRA, que é o órgão que faz as titulações do governo federal, e ela visa construir, estruturar um conjunto de estratégias e mecanismo de aceleração dos processos de titulação. Eu costumo resumir o plano de ação da Agenda Nacional de Titulação dizendo que para buscar garantir que os próximos 30 anos eles sejam muito mais efetivos do que os últimos 30 em termos de entregas de regularização quilombola. E é uma luta histórica, né, para que isso aconteça também, né, secretário? É uma luta histórica. A SQPT, e aí eu vou traduzir, que é o nome da secretaria, como a gente falou na abertura, que é a Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africanas, Povos de Terreiros e Ciganos. É uma sigla, sim, é um nome bem extenso aí, que demonstra a importância dessa secretaria, inclusive, lá no Ministério da Igualdade Racial, mas ela abrange também não só os povos quilombolas, né, mas comunidades tradicionais de matriz africana, terreiros e povos ciganos. Como que as políticas públicas, secretário, para quilombolas se articulam, né, com essas outras identidades dentro da estrutura do Ministério da Igualdade Racial? Bom, no Brasil nós temos 28 povos e comunidades tradicionais auto-identificados e outros ministérios do governo federal que trabalham com as comunidades tradicionais, em via de regra, trabalha com todos os segmentos. E nós, o Ministério da Igualdade Racial, somos um ministério que trabalha com comunidades tradicionais, mas que tem esse recorte das comunidades identificada por uma perspectiva de racialização, né? Por força da nossa própria estrutura. As políticas elas são distintas. A política quilombola ela tem o seu marco que cria. A política de terreiro, que ela é inédita, como eu falei, o Aquilomba Brasil é a volta do extinto Programa Brasil Quilombola. O que eu quero dizer é que já houve um programa estruturado para as comunidades quilombolas e a gente retoma com um novo nome. A política de terreiro não é. Ela realmente é inédita, né? Então, quando o presidente Lula lança no dia 29 de novembro de 2024 o decreto 12278, esse é um marco inédito no Brasil para os povos de terreiro, as comunidades tradicionais de matriz africana. E, então tem toda uma estruturação específica pensando nesse segmento, da mesma forma as comunidades ciganas, os povos ciganos, que através do decreto 12128 de 1 de agosto de 24 também. E aí o Brasil, não só pela primeira vez tem uma política para o povo cigano, mas é uma inovação pensando globalmente. Não se tem tantas políticas no mundo estruturadas para os povos ciganos como nós conseguimos, em 2 anos de governo, lançar aqui no Brasil. Mas, como eu dizia, essas políticas elas são distintas, elas têm especificidades, mas as ações das diferentes políticas se encontram. Por exemplo, a gente entende que é fundamental lançar campanhas de sensibilização para agentes públicos, sim, seja na área da segurança pública, seja, enfim, nas diferentes áreas, que, em via de regra, desconhecem os quilombolas, desconhecem os ciganos, desconhecem o povo de terreiro. Então, a gente precisa sensibilizar os agentes de segurança pública, a gente precisa sensibilizar os agentes da saúde pública, e aí tem o racismo, né,
no sistema de saúde, tem o racismo no sistema de segurança. Então, os vários lugares e maneiras com que o racismo se manifesta, a gente cria forma de incidir ali, e aí não é pensando só em quilombola, é pensando em todos os nossos públicos. Então as ações elas se integram, mas as políticas têm suas especificidades. E além de tudo isso, né, em meio a tudo isso, esse trabalho, inclusive com os agentes públicos, como o senhor citou, tem também as questões regionais, culturais, né, de cada estado do Brasil, né, porque realmente é um país muito amplo. Sim. E tem que ter esse cuidado também, né, secretário? Não, com certeza. E como eu falei dos 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais que temos no Brasil, vários deles são localizados, como os retireiros do Araguaia, como os pantaneiros, que obviamente estão na região do Pantanal, né? Agora, quando a gente fala de quilombolas, está em todo o Brasil, em 24 unidades da federação, está em todos os biomas, o povo de terreiro também, né? O povo cigano tem um outro recorte, mas pela sua própria mobilidade, né? Que tem quem considere que é cultural, mas tem quem considere que é uma imposição histórica. Mas existe um processo de migração dos povos ciganos também, que faz com que eles vão ocupando diferentes regiões do país. Então eu falo de segmentos que estão no país inteiro, né? Então, e aí nos traz o desafio de pensar isso, inclusive dialogando com a região em que está inserido aquele grupo, naquele contexto de uma situação qualquer que a gente estiver cuidando, né? Então, enfim, o Brasil é um país de dimensão continental e suas diferenças regionais traz para a política pública também a responsabilidade de pensar o caso a caso a partir das especificidades regionais. Eu queria aproveitar a sua memória, que eu já vi que é muito boa, né? Você falou aí de vários projetos, vários números, várias datas aí, você citou com bastante propriedade, inclusive para poder falar um pouquinho. O senhor chegou no Ministério junto com o presidente Lula. Isso. Não é isso? Para poder resgatar um pouquinho como é que foi esse trabalho no começo, né? Como que o senhor encontrou lá e o que tem sido feito realmente ao longo desse tempo. Obviamente não precisa dar um balanço geral, porque são muitas coisas, mas só para a gente contar essa curiosidade mesmo de como tem sido esse dia a dia dentro do Ministério da Igualdade Racial. É muito trabalho, secretário? É muito trabalho, obviamente. Eu acho que o que me ajudou muito foi porque em 2002 eu estava com a equipe da CONAC, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, da qual eu fiz parte a minha vida inteira. Eu estava lá conversando com o governo de transição do presidente Lula. Sim. Me lembro de nós estarmos conversando com o Zé Dirceu, com a Matilde Ribeiro, que veio a ser a primeira ministra da CPI. E ali a gente dialogava, por exemplo, sobre a criação do decreto 4887. Né? Então, quando eu falo do governo de transição do presidente Lula, eu quero dizer que eu acompanhei a estruturação dos governos do presidente Lula desde ele antes dele se instalar. Perfeito. E, obviamente, como alguém que vem dos movimentos sociais, eu acompanhei todo aquele processo de construção. O decreto 4887 ele foi lançado em 2003. Em 2004 ele foi contestado no Supremo. Nós lutamos 14 anos no Supremo para defender a constitucionalidade do decreto do presidente Lula, que foi julgado constitucional em fevereiro de 2018, ou seja, 14 anos depois. Então a gente acompanhou a criação do Programa Brasil Quilombola, da Agenda Social Quilombola, toda a política que a CPI estruturou e vimos o desmonte, né? E vimos o impeachment da primeira presidenta eleita, o impeachment ilegítimo, né, da presidenta Dilma Rousseff. Vimos tudo que o Brasil viveu depois disso. E quando a gente chega em janeiro de 23, junto com o presidente Lula, junto com a ministra Aniele, a gente chega com muita vontade de devolver para o povo brasileiro aquilo que lhes foi injustamente subtraído, né? Então, obviamente, eu acho que poder conversar e escutar a sociedade, né, e estar atento às orientações, né, do nosso governo, que tem um regente, né? O governo é um coral que tem... Com certeza. Nós temos o melhor regente, que é o presidente Lula, e tem muita responsabilidade no nosso dia a dia com a nossa equipe, que ela é, inclusive, muito boa, muito competente e compromissada. Para mim é uma honra fazer parte da equipe da ministra Aniele Franco. E, secretário, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental
quilombola ela já vem sendo fortalecida agora durante o governo do presidente Lula, né? E de que forma que ela orienta ações específicas para quilombolas, especialmente na educação, saúde, produção agrícola e também na preservação ambiental? A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que nós chamamos carinhosamente de PNGTAC, ela foi instituída pelo decreto 11786, de 20 de novembro de 2023, e é uma política que propõe o fortalecimento do território quilombola. Historicamente, nós discutimos a proteção desse território a partir da titulação, né? Que estamos, inclusive, completando 30 anos da primeira titulação. Mas nós entendemos que precisamos de ter outros mecanismos que contribuam com o fortalecimento de um território antes que ele seja titulado ou mesmo pós-titulação. Isso significa um planejamento territorial, isso significa pensar a conservação ambiental, porque existem os números, as evidências de que os territórios quilombolas conservam o meio ambiente. Sim. E também de que os territórios quilombolas titulados conservam ainda mais. Mas quando a gente pensa isso, em via de regra, é uma contribuição efetiva desses territórios para o clima sem uma ação institucional necessariamente. Então, essa política ela busca o quê? Potencializar essa prática ancestral, podemos dizer assim. Paralelo a isso, esse projeto pensa a geração de renda, a produção de alimento, né, o desenvolvimento econômico e produtivo dessa comunidade. Um dos eixos da PNGTAC é cultura e ancestralidade. Eu costumo dizer que se a gente pega uma comunidade quilombola do Pará e transforma ela numa grande exportadora de açaí, isso ainda não é PNGTAC, porque não é apenas sobre produção e geração de renda, mas pensar as memórias ancestrais, o que constitui aquele povo, né? Enfim, sua identidade mesmo, né? Educação, formação e organização também são eixos que compõem a PNGTAC. Bom, na prática, existe um processo metodológico de juntar a comunidade no máximo das suas representações por gênero, representação por idade, por todas as especificidades que possam coexistir naquele território e fazer um diálogo, né, sobre o seu desejo de futuro. Né? E isso resulta num plano que propomos que seja um plano que venha a ser imediatamente, ter imediatamente ações financiadas, né, de forma a garantir que aquele território seja um território mais fortalecido, né, que tenha, enfim, mais potência, né, considerando que já são grandes potências. Mas eu costumo dizer que, na prática, o projeto de desenvolvimento do país passa a considerar que esse é um fator de desenvolvimento nacional, né? Pensando a comunidade quilombola não como um problema, como muitos alegam ser, mas como um fator de desenvolvimento para a sociedade como um todo. Você falou justamente a questão de ouvir também, né, as comunidades, justamente isso faz parte da gestão participativa, né, secretário? Realmente é ouvir as necessidades, as especificidades de cada uma para poder incluir nesses planos, nessas políticas públicas, né? Com certeza, as comunidades têm diferentes potenciais produtivos, né? Tem comunidade que desenvolve turismo, tem comunidade que é pesqueira, tem comunidade que planta, tem comunidade que é extrativista, tem comunidade que faz tudo isso. Né? Então, cada projeto local de desenvolvimento, ou cada plano local de gestão territorial e ambiental, ele vai ser feito e implementado a partir da especificidade local. Secretário, em vários territórios, o enfrentamento ao racismo ambiental é uma pauta urgente, inclusive. E a gente está falando que diz respeito também à contaminação de solo, desmatamento, conflitos fundiários. Como o Ministério ele tem atuado, né, para garantir proteção e também a reparação nesses casos? Bom, o Brasil tem um histórico colonial de, primeiro, destruição, né? Então, assim, e aí dependendo dos ciclos que nós vivemos, a gente vê assim o incêndio em grande escala da Amazônia, por exemplo, está associado a um projeto, né, de desenvolvimento, para quem acredita, chama assim, né? E aí, enfim,
alguns grupos sociais, alguns projetos políticos se contrapõem, né, que são projetos mais sustentáveis, que são formas mais ecológicas de viver e produzir e consumir, né? Então, as comunidades quilombolas, sem dúvida nenhuma, faz parte desse grupo, né, que a gente chama de cinturão que conserva, né, os ecossistemas, que faz a justiça climática, enfim. Mas, no final, isso se traduz numa disputa, e uma disputa, às vezes, violenta, né? No Brasil, tem um histórico de assassinar defensores e defensoras de direitos humanos, né? E defensores e defensoras do clima também. E aí, obviamente, a gente precisa fazer com que os nossos projetos de desenvolvimento se contraponham a outros projetos que destroem e que matam, né? Só de a gente desenvolver esses territórios, a gente já traz segurança para essas pessoas. Claro. Né? Porque o abandono é que coloca em estado de vulnerabilidade. E, obviamente, é necessário pensar, além disso, política de proteção, que seja algo realmente mais estratégico em ambientes de maior violência ou de maior ameaça, né? Que é a presença do Estado mesmo, né, nesses locais, para que as pessoas se sintam realmente acolhidas, com todos os direitos garantidos também, né? Exatamente, que os violadores também se sintam coibidos, Sim, né? Porque o maior problema do agressor é ele se sentir autorizado. E aí o Estado brasileiro precisa desautorizar os agressores daquilo que eles eventualmente se sintam autorizados. Com certeza. Secretário, vamos dar um serviço aqui para quem está nos assistindo, né, que muitas vezes está de fora desse tema aí e não sabe bem o que significa uma titulação, né, de um quilombo, mas para a gente entender o que significa na prática realmente reconhecer, titular um território quilombola e como, inclusive, a população também, as pessoas que estão nos assistindo, elas também possam, como que essas pessoas podem apoiar e fortalecer essa luta também, junto com essas comunidades. A titulação quilombola nada mais é do que a garantia da propriedade territorial, né? O direito à propriedade é um direito secular, né? Porém, o direito às comunidades quilombolas que ocupam seus territórios de forma ancestral, ele só foi reconhecido na Constituição de 1988. E essa propriedade, ela se difere também da propriedade privada comum, no sentido de que ela é coletiva, porque a gente está falando de territórios, de sociedades que coletivizam, né, seus modos de vida, né? Então, é um território coletivo, indivisível, inalienável. Então, é um território que, na prática, ele sai do próprio mercado de terra. Perfeito. É importante dizer isso. E isso é uma questão. Não pode ser negociado, não pode ser vendido, nada disso. Exatamente. Então, ele é um território para a reprodução presente e futura daquele grupo. Que é um reconhecimento aquele grupo já estava ali, já existe ali, já constituiu ali toda uma história, uma cultura ali, né, naquela terra. Exatamente. Então, a gente pode dizer que a titulação quilombola era uma questão de reparação histórica. Sim. E também podemos ter outras perspectivas, porque o território quilombola ele conserva o clima e o meio ambiente. O território quilombola ele produz comida saudável. O território quilombola conserva as águas. Isso. O território quilombola produz cultura. Então, o território quilombola, ele é com certeza um espaço rico, né, de manutenção de um projeto de país. Sim. Né? E como que as pessoas podem nos ajudar? Compreendendo, né? Eu acho que a ignorância e o desconhecimento ele é um grande mal que nos assola sobre todo e qualquer tema. Claro. Então, na medida em que as pessoas souberem do que se tratam, né, e se colocarem de forma sensível a favor dessa luta social que é legítima, essa luta ganha mais força, né? Nas suas disputas judiciais, nas suas disputas políticas, porque você vai ter uma sociedade compreendendo o que está acontecendo e apoiando, né? Sim. Coisa que muitas das vezes não acontece exatamente por causa do desconhecimento. Perfeito. Então, realmente é estudar mesmo, né? Estudar história, estudar realmente o contexto dessas lutas, né? Que vem de tantos anos, né? De centenas de anos, inclusive, para poder entender justamente quais são essas demandas e essas necessidades e, como o senhor falou, né, ser informado para poder estar junto nesse apoio. Secretário, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente, por ter vindo aqui presencialmente no nosso estúdio conversar sobre esse tema, falando especificamente também sobre os 30 anos da titulação do Quilombo Boa Vista, né?
Então, muito obrigado mais uma vez. O espaço segue sempre à disposição, viu, secretário? A gente agradece a TVPT, né, o Partido dos Trabalhadores, sempre colocados à disposição das lutas populares, e pelo Ministério da Igualdade Racial, em nome da ministra Aniele e toda a nossa equipe, a gente agradece por mais esse espaço, se coloca à disposição sempre que quiser nos convidar, estar aqui conversando sobre temas relevantes para a sociedade, a gente fica super à disposição. E obrigado mais uma vez. É sempre um prazer e parabéns aí pro seu trabalho aí à frente da secretaria, que eu não vou repetir o nome de novo, porque a secretaria é muito grande, Até eu... lá no Ministério da Igualdade Racial. Muito Até obrigado. eu falo uma vez só. É isso mesmo. Mas tem a sigla, né, da secretaria, que é SQPT. SQPT. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, secretário.